Olá a todas e todos, sejam bem-vindos de volta. Continuação desta aula sobre objetos, o que inclui uma explicação sobre estruturas, classes, herança e virtualização. Este é o curso de Computação Científica utilizando C++ como linguagem de programação. E esta é a parte 2 da aula, portanto, se você chegou nesse vídeo e não sabe por que está aqui, procure na nossa playlist a parte 1 desta mesma aula para não ficar perdido. Na parte 1, eu falei para vocês sobre estruturas, expliquei o que era a palavra-chave struct, como ela cria uma estrutura heterogênea de dados, e mostrei como nós poderíamos passar variáveis deste tipo ou retornar variáveis desse tipo de funções específicas e como nós podemos criar isso dentro do nosso programa. Bom, eu vou apagar então tudo que nós fizemos na primeira aula e aí eu vou introduzir para vocês o conceito de classe. Então, o que é uma classe? Class. Vamos chamar de minha entidade. Só para mudar um pouco o nome. E aqui dentro, eu vou colocar as mesmas coisas. Opa. Então, a primeira coisa que deve ressaltar aos olhos de vocês é que a estrutura e a classe têm a mesma função. E, na verdade, o conceito de classe foi introduzido na linguagem C++ para manter uma homogeneidade, para manter uma igualdade com a ideia de classes de outras linguagens. Esse é o nome técnico, classe. Classe é aquele conjunto de coisas que podem se tornar um objeto, como nós falamos na primeira parte da aula, com relação a carro ser uma classe de objetos. E aí, quando você tem um carro na sua garagem, ou vê um carro passando na rua, aquilo é um objeto da classe carro. Porém, a forma, a semântica, a gramática por trás da classe foi inspirada em algo que já existia na linguagem C, que eram as estruturas. Então, eles são hoje basicamente a mesma coisa, com uma única diferença. E eu vou mostrar para vocês aqui embaixo. Eu criei o minha estrutura e aí eu vou criar o minha entidade, vou chamar de Y. E eu vou tentar fazer a mesma coisa, porque são os mesmos membros que estão lá dentro, não são? A gente não criou com os mesmos nomes? A única diferença é que aqui é Y. Aliás, eu vou dar Ctrl Z e vou ensinar um truquezinho para vocês do Visual Studio Code. Quando você quer mudar várias coisas que são iguais, como aqui, você pode segurar a tecla Alt do teclado, clicar nos 3 lugares ou quantos você quiser. Meu cursor fica replicado, então eu vou simplesmente deletar e digitar Y. Opa, Y, uma vez. E aí eu aperto ESC, clico em qualquer lugar para parar e está lá. Troquei todos os X por Y, bem facinho. Bom, o Visual Studio Code já está grifando para mim, me dizendo que tem algo errado, mas eu vou ignorar isso, porque talvez você não estivesse no Visual Studio Code, e eu vou compilar para ver o erro que ele me dá. Olha só, na linha 61, está aqui a linha 61, ele me diz que minha entidade, dois pontos, que é como eles se referem a uma coisa dentro da outra, lembra? O espaço de nomes. Então, minha entidade, nome, é privada neste contexto. Como assim privado? E aí ele diz que eu não posso usar. Ele está falando, nome foi declarado como privado aqui, olha, na linha 45. Vai lá na linha 45, você vai perceber que a linha 45 é onde nós criamos a variável nome dentro de minha entidade. Então, estrutura e classe parecem semelhantes a princípio, e classe foi criado em cima de estrutura, porém,
eu não posso fazer a mesma coisa? Eu não posso pôr o ponto aqui e chamar o membro? Eu posso. Acontece que junto com a ideia de classes vem a ideia de público e privado. Então, existe um conceito, que eu vou escrever aqui em cima para vocês, onde membros podem ser públicos ou privados. O que significa isso? Um membro ser público significa que temos acesso fora daquela declaração. Lembra que eu expliquei no primeiro vídeo, se você não lembra, volta lá e vê, que objetos são mini programas dentro do seu programa. Quando um membro é público, quem declara a sua estrutura ou a sua classe como um objeto, como uma variável, está fazendo isso e pode ter acesso a tudo que for público, mas não pode ter acesso àquilo que for privado. Então, privado, nós não temos acesso fora da declaração, apenas de dentro daquela classe. Como assim de dentro? Porque até agora eu só falei de membros do tipo dado. Mas eu não tinha falado para vocês até agora de membros do tipo programas. Então vamos fazer isso. E antes, deixa eu só explicar para vocês que hoje, na linguagem C++ moderna, só existe uma única diferença entre estrutura e classe. Na estrutura, todos os membros são públicos por default. Default quer dizer padrão, né? Enquanto que numa classe, os membros da classe são privados por default. Então, eles são, por padrão, privados. Porém, eu posso mudar isso com uma palavrinha-chave. Eu posso tanto pegar membros da minha estrutura e dizer que eles são private, e pôr 2 pontos aqui. E agora, se você vier aqui embaixo, você vai ver que nós temos o mesmo erro aqui em cima. Ó. Na nossa estrutura, onde antes eu podia ter acesso e guardar valores nessas variáveis, agora eu não posso mais. Porque agora eu só posso fazer isso daqui de dentro, porque eles são privados. E sem essa palavra, por padrão, eles são públicos. Enquanto que na classe, eles são, por padrão, privados. Mas se eu quero que essa classe funcione como uma estrutura, eu posso vir aqui, antes desses membros, e digitar public. E agora, esses caras são públicos. E se eu vier aqui, aquele erro sumiu e eu posso compilar e rodar. E eu não tenho mais erro nenhum. Também não tenho nada porque eu apaguei a função que imprimia. Porém, ficou a mesma coisa. O programa agora funciona. Então essa é a diferença entre classe e estrutura. É apenas uma. Eles são sinônimos. A única diferença entre uma classe e uma estrutura é que estrutura tem seus membros públicos por padrão, mas eu posso ter membros privados se eu quiser. E classes têm membros privados por padrão, mas eu posso ter membros públicos se eu quiser. E os objetos entram onde? Entram aqui. Então, X é um objeto
da estrutura, minha estrutura. E aqui embaixo, y é um objeto da classe minha entidade. O nome não importa, claro, como sempre. Então, x e y são meus objetos. Agora, se estrutura e classe são iguais e a única diferença é o público e o privado, resta apenas responder uma pergunta. Como eu tenho acesso aos membros privados? Eu disse que os membros privados podem ser acessados apenas de dentro da classe. Mas o que é ter algo dentro da classe? E aí entra o conceito de métodos. Métodos são blocos chamáveis que fazem parte de uma classe. Por exemplo, eu poderia pegar aquela função que imprime coisas e dizer que ela é parte da minha estrutura. Então, eu estou aqui na estrutura, onde tudo é público, e eu digo assim, void print não é minha entidade, const minha estrutura, mesmo que eu tinha antes, né? Vou chamar de x, por exemplo. E aí aqui, ó, na mesma linha, ou eu posso abrir assim, ou eu posso colocar embaixo, como eu vou mostrar para vocês depois. Mas o importante é que aqui dentro desse espaço, dentro desse escopo, eu estou colocando um bloco chamável, eu estou colocando uma função. std, cout. Vamos fazer aqui uma, por exemplo, print. Eu vou fazer o que estava antes. Ok, e aí, como que eu tinha feito na função lá embaixo, né? Eu tinha uma função x, aí eu tinha pedido para imprimir x.índice, x.nome e x.valor. Mas como eu estou aqui dentro da minha própria função, dentro da minha estrutura, o que eu tenho que fazer é simplesmente citar os membros. Então, imprima índice, tabulação. Imprima nome, tabulação. E imprima valor. Fim de linha. Ué, então por que eu precisava desse x? Ah, então, acontece que eu não preciso, na verdade. Eu posso ter assim. Prestem atenção nesse passo. Eu posso ter uma função que não pega nenhum parâmetro. Porque tudo que ela precisa, ela tem dentro da própria estrutura, ou dentro da própria classe. Então, só o que ela está fazendo é pegar esses caras aqui dela mesma e escrever. Ou eu posso ter uma que pega uma outra estrutura e escreve essa outra estrutura. E aí eu tenho que dizer aqui, x, como eu tinha feito antes. E como eu uso essas coisas? Então eu venho aqui embaixo. Lembrando que eu fiz aquilo dentro de minha estrutura, não dentro da minha entidade. Eu venho aqui e digo x ponto. E olha o que apareceu agora. Apareceu um quarto item aqui, um quarto membro. O print. E se eu não colocar nada, o C++ sabe que eu chamei esse. Lembra? Polimorfismo.
ele é capaz de identificar métodos, ele é capaz de identificar blocos chamáveis através da assinatura do que está aqui dentro. Se eu não coloco nada, ele sabe qual chamar. Vamos ver? Lá está, ele escreveu para a gente o que ele tinha antes. Bem legal, né? Tem muita coisa que eu posso fazer aqui. O curso só de classes e estruturas é enorme, poderia ser um semestre inteiro só disso. Mas eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Primeiro, tudo que eu fiz aqui vale também para minha entidade. A única diferença é que agora eu posso fazer assim, ó. Eu posso, por exemplo, passar o público para cá, de forma que os dois prints são públicos, mas os dados são privados. Assim eu controlo quem tem acesso aos dados. E eu posso, por exemplo, criar um método chamado preencher. E aqui dentro eu vou pegar nome, a única coisa que eu vou passar por referência constante, e eu vou diferenciar com um N minúsculo para saber que é esse. Também vou pegar um índice, mesma coisa. Aliás, a ordem podia ser assim, né? Índice primeiro, a mesma que ele escreve. Índice primeiro, então, referência constante a um índice. Lembrando que a referência constante eu uso quando mesmo? Quando eu não vou modificar esse valor fora do programa. Eu uso isso para proteger o meu valor externo. Então, nós temos aqui preencher. E o que eu vou fazer é pegar o nome. Este nome se refere ao membro da minha entidade, da minha classe. E eu vou dizer que ele é igual ao nome que a pessoa passou aqui, ó. Nome com maiúsculo igual ao nome com minúsculo. Índice com maiúsculo é igual a índice com minúsculo. E valor com maiúsculo é igual a valor com minúsculo. Tá. Eu preenchi os dados. E aí aqui embaixo, lembra esse erro que ele dava aqui? Nós corrigimos assim, ó. Eu criei o y, não criei? Eu venho aqui, y.preencher. E aí nós temos que colocar na mesma ordem, né? Primeiro era o índice, depois o nome e depois o valor. E agora nós temos também o método print dentro da minha entidade. Compilamos e rodamos. E aí está. A primeira linha veio da estrutura e a segunda da entidade, mas eles são iguais. Eu quero reforçar bastante isso para ter certeza que não fica dúvida. Classes e estruturas, isso é uma estrutura, isso é uma classe, são a mesma coisa. A única diferença é quem tem todos os seus membros privados por padrão, por default, é a classe, e a estrutura tem todos os seus membros públicos por default. Espero que esteja tudo bem até aqui. E agora nós vamos para um tópico um pouco mais avançado. Porque, embora existam, então vamos falar aqui da classe, né? Embora você possa colocar os membros que você quiser aqui, existem alguns membros especiais que você pode declarar, são métodos, na verdade, especiais,
métodos. Blocos chamáveis especiais que o C++ espera que toda classe tenha, ou toda estrutura tenha. Quando você não coloca, ele cria para você esses métodos numa forma padrão. Ele tem um modelo básico para esses métodos especiais. Mas sempre que você quiser, você pode criar os seus. E eu quero mostrar para vocês quem são esses métodos especiais. Em especial, em particular, os que eu quero mostrar para vocês hoje são o construtor, o copiador e o destrutor. Então vamos lá. Para simplificar a minha vida, eu vou apagar a estrutura. Eu não preciso mais dela porque a estrutura e a classe são a mesma coisa. Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar apenas com o minha entidade. Além disso, eu vou apagar esse método aqui que imprime pegando uma variável externa e vou deixar só esse aqui que imprime usando os membros da própria classe que nós temos. Isso simplifica um pouco a nossa vida. E aí eu vou dizer o seguinte, a ideia por trás deste método preencher é pegar 3 valores dados pelo usuário e guardar cada um na sua caixinha da nossa estrutura de dados, da nossa classe. Guardar dentro dos membros do tipo dados aqui dentro. Mas não seria legal se eu pudesse fazer isso? Olha, deixa eu apagar aqui enquanto eu estou falando. Apagar a estrutura que eu não uso mais. Só a entidade. Não seria legal se eu pudesse fazer isso aqui na hora que eu crio? Não seria legal se eu pudesse pegar esse parênteses do jeito que está aqui e simplesmente colocá-lo aqui em cima? E aí eu não preciso mais do preencher. Eu posso usar o preencher quando eu quiser mudar o que está lá dentro. Mas quando eu quiser criar do zero, eu queria poder fazer isso aqui. Minha entidade igual a y, e aí já colocar os valores iniciais para minha classe. Então, como eu faço isso? Eu faço com um construtor. A primeira coisa que eu vou fazer é, vocês sabem que todos esses são privados por padrão, porém, só para ter certeza de que fica claro para quem chega depois, eu vou escrever a palavra-chave private aqui em cima para dizer que todos esses são privados. E daqui para baixo, nós temos os públicos. E aí eu vou criar um construtor para mim. Método construtor. O construtor é um dos métodos especiais que o C++ espera que a classe tenha. E tem um padrão para o nome. O nome do método construtor tem que ser sempre o mesmo nome da sua classe ou estrutura. Lembra? Tudo que eu estou fazendo aqui vale para a estrutura também. Minha classe se chama minha entidade. Então eu vou criar um método chamado minha entidade. E não precisa ser só um. Eu posso ter vários desses. Aqui dentro, o que vai entrar, a única diferença, né, entre eles, como a gente fez com o print antes, é que aqui dentro o que vai entrar são diferentes parâmetros. Por exemplo, eu posso dar a opção para o meu usuário de criar um novo objeto apenas com um índice, preencher depois o nome e o valor. Como eu faço isso? Ou como eu faço qualquer um desses? A ideia é que eu possa passar, na hora que eu vou criar, eu passe alguns valores para o meu computador e ele já crie este objeto da classe minha entidade contendo esses dados. Estes 3 dados que estão aqui, ou talvez menos do que isso, como eu falei. Talvez eu queira só o índice, talvez eu queira o índice e o nome. Tem várias formas de fazer. Então, o que eu tenho que fazer é pegar isso aqui, essa assinatura, int, string e float. É isso que eu tenho aqui. E ter um construtor com a mesma assinatura. E eu posso pegar daqui do preencher, ó.
Posso pegar direto daqui, porque afinal eu quero que faça a mesma coisa que o preencher. Índice, nome e valor. E para ser sincero, funciona você pegar o mesmo conteúdo do preencher e colar aqui. Pronto. Só isso já é o construtor que faz o que eu queria. O que eu queria mesmo? Eu queria 3 valores passados no momento onde eu construo meu objeto, que é aqui embaixo, quando eu dou o nome para ele. Está aqui os 3 valores. E que esses 3 valores fossem guardados nos 3 membros privados, que eu não tenho acesso de fora. Mas o minha entidade, ele faz parte, ele é o construtor desta classe, então ele tem acesso a todo mundo. E aí, repare que sumiu o erro. Então, se eu compilar agora, tá lá. Eu imprimi a minha classe, imprimi os dados dentro do meu objeto. Eu falei classe, mas eu imprimi os dados do meu objeto. E esses dados entraram através do criador. Posso melhorar isso. Eu posso melhorar dizendo assim, ó, o índice é obrigado a ter. Mas o nome, se você não der nada, eu vou preencher com vazio. E o valor, se você não der nada, eu vou preencher com 0. Agora, nada mudou. Se eu compilar e rodar, nada mudou. Porém, se eu vier aqui apagar o valor e der só índice e nome, vocês vão ver que ele vai criar, porém com o valor 0. Por outro lado, se eu vier aqui e não der nem sequer o nome, somente o índice, ele vai criar, porém com o nome em branco, nem aparece aqui, não tem caractere nenhum. Mas eu não posso criar sem índice mais. Então, do jeito que está feito ali, eu perdi a opção, eu não posso mais fazer o que eu fiz antes. Eu não posso mais criar sem nada. Olha que curioso. Se eu criar sem nada, ele não sabe o que fazer. Então, esse é o primeiro ponto. E talvez eu queira essa funcionalidade. Talvez eu queira a funcionalidade de criar vazio. E tem um jeito de fazer isso, eu já vou mostrar para vocês. Porque uma vez que eu declarei um construtor, ele não tem outro. Se eu não declarar, se eu tirasse isso daqui, vou tirar momentaneamente, o erro some, porque ele cria o construtor default, construtor padrão. E aí, o construtor padrão sempre aceita que você crie um objeto vazio. Mas uma vez que eu criei o meu próprio construtor, agora ele vai seguir essa receita para construir. E essa receita não tem um igual aqui. Ele não tem um valor default para o índice. Ele tem um valor default para o nome e um valor default para valor. Mas ele não tem um valor default para o índice. Então ele não permite mais criar sem índice. Essa é a primeira coisa. Então como que eu devolvo essa funcionalidade? Eu devolvo tendo mais de um construtor. Por exemplo, um construtor que não pega nada. E aí eu posso fazer assim, ó, abre chaves, põe um ponto e vírgula dentro e pronto. Só de fazer isso, ele não dá mais o erro. Olha lá. Porém, aconteceu algo diferente, né? Olha aí que legal. Eu criei, mas tem lixo eletrônico dentro dos endereços de memória. Tem lixo, tem um valor que vem de outro lugar, tem um lixo numérico, não lixo eletrônico, tem um lixo numérico dentro das minhas variáveis índice e valor. Então, talvez eu quisesse que o meu membro, meu construtor, default, ao invés de ser essa coisa totalmente em branco, que realmente não faz nada, talvez eu quisesse que ele fosse assim. Nome, nada. Índice, 0. Valor, 0. Talvez eu quisesse que ele fosse assim. Então, eu não passei nada para ele, mas eu preencho com certos valores
E agora, se eu compilar e rodar de novo, eu tenho tudo em branco de verdade. Tenho certeza que não tem nenhum lixo numérico aqui. Então, funciona fazer assim. Talvez eu quisesse fazer isso direto aqui. Porque a única diferença desse para esse é que aqui o índice é 0. Os outros valores default já estão escritos aqui em cima. Então, eu posso vir aqui e colocar o valor default para o índice é 0. E aí eu não preciso desse. Agora, como os 3 parâmetros têm um default, isso aqui também vale como uma construção sem parâmetro nenhum. Então, agora ele não dá mais erro. E funciona igual. Eu estou mostrando para vocês formas de como fazer isso. Nenhuma delas é mais certa do que a outra. Nenhuma delas está errada. É simplesmente uma questão de projeto seu, do que você quer, como você quer oferecer para o seu usuário, para o usuário da sua classe, que pode não ser você, pode ser outra pessoa, outro colaborador. Como você quer oferecer para ele a forma de construir um objeto da classe que você desenvolveu. Às vezes o índice é obrigatório ter. E se o índice é obrigatório ter, então, de fato, eu não posso pôr nada aqui. E voltaria naquele formato original, onde passa a ser proibido criar uma entidade sem índice. No mínimo, eu tenho que dar um índice para ela. Então, tudo depende do seu projeto. Bom, agora eu quero falar para vocês que, apesar disso aqui estar correto, não está otimizado. Otimização é crucial quando estamos falando de computação científica. Otimizar significa tirar o maior desempenho possível da minha máquina. E é para isso que nós estamos usando C++, afinal de contas, e não outra linguagem. Qual é o ponto que não está otimizado nesse construtor? O ponto onde eu vou para dentro dessas chaves aqui, dentro do escopo, para acessar os meus membros de dados, e dar valor para eles. Este ponto não está otimizado. Porque o que o processador, o que a CPU vai fazer vai reservar um espaço na memória onde esses 3 caras existem, onde esses dados existem, onde esses programas existem, todos os métodos, tudo vai ser alocado na memória. Então, uma classe se torna um objeto. Então, ele faz isso primeiro. E quando ele faz isso, ele atribui valores para esses caras. Vocês viram, quando não tem nada aqui, ele deu um valor. Ele deu um valor zoado, ele deu um valor que não tem nada a ver com o que você queria, um valor aleatório. Porém, ele deu um valor. Você perdeu o processamento ali. A CPU teve que se preocupar, teve que gastar tempo em dar um valor que você não vai usar, porque imediatamente depois você vai trocar os valores. O ideal seria, se no momento em que você pede para o sistema operacional me dê um espaço na memória onde eu quero guardar um objeto da classe minha entidade. Neste momento você já falasse para ele, toma aqui alguns dados e no momento que você vai alocar, já coloque estes dados lá. E é possível, o C++ permite fazer isso. Como nós fazemos isso? Através do preenchimento de métodos. Então nós vamos vir aqui, entre a declaração, que é essa linha, e o escopo, que é essa chave aqui, no meio desses dois, nós vamos apertar aqui um espaço, colocar 2 pontos e listar cada um dos métodos. Por exemplo, o método nome. E entre parênteses, como se fosse uma função, eu vou passar o valor que eu quero. Nesse caso, o que entrou aqui, ó, nome. E para falar a verdade, nós estamos usando sempre índice em primeiro lugar. Então eu vou colocar aqui, ó, índice. Tudo separado por vírgula. E eu vou trocar a ordem aqui, tá? Eu vou passar índice em primeiro. A ordem importa? Não, porém, também tem um lance de otimização aqui, porque
quando isso aqui é alocado na memória, ele é alocado nesta ordem. Esses 3 valores são criados na memória, um endereço de memória depois do outro, nesta ordem, nesta sequência. E aí quando você vai criar o objeto, criar a instância, e você está dando valor para eles, você tem um ponteiro interno do sistema operacional que tem que ficar mudando de um lugar para o outro. Então se você alocar na mesma ordem que está aqui, você poupa ainda mais tempo de CPU. Não é muito, mas você poupa. Lembrando que em C++, essas quebras de linha são para nós, humanos, conseguirmos ler. Então isso aqui podia estar aqui na frente. Aí não cabe na minha tela, eu preciso mostrar. Mas podia estar aqui, tá vendo? Tem muitos lugares onde ele poderia estar. Desde que seja essa sequência. Depois que eu fecho parênteses, eu coloco 2 pontos e coloco todos os membros com valor. E aí a hora que eu termino, eu não preciso mais disso. Só o que eu preciso, como eu já disse antes, é de um abre e fecha chaves com ponto e vírgula no meio. Então agora eu tenho um construtor que faz a mesma coisa que o preencher, porém que usa o mínimo possível de recursos da minha máquina. Porque na hora que a entidade é criada, ela é criada com esses valores já. Nunca passa pelo estágio de ter um lixo eletrônico que depois é preenchido com o meu valor. Ele já é criado com os valores que eu quero. Tudo deve funcionar normalmente, vamos ver. Tá lá, não tem nada nela, eu posso preencher com índice 14, nome, meu curso, não precisa pôr tudo, e valor 15.000, só para variar um pouco. Tá lá, meu curso 15.000. O segundo método especial é o método copiador. Método copiador. O que ele faz é isso mesmo, tirar uma cópia. Ele pega um outro objeto da mesma classe e tira uma cópia na memória. A forma de você declarar este método copiador é como um método construtor, porque ele entende que cópias são feitas apenas na construção. Então é exatamente igual. Porém, aqui dentro, você precisa passar uma referência constante para a minha entidade e vamos chamar de outro. Então eu vou fazer uma cópia deste outro para um novo. Como isso é um construtor, como eu disse antes, ele só pode ser chamado no momento onde um objeto é criado. Então, da mesma forma como aqui em cima, eu posso fazer isso, atribuição de métodos. Então, só o que eu preciso fazer é copiar aqui embaixo essa sequência e preencher cada um dos métodos com um valor. Que valor? Os valores do outro. É uma cópia. Está entrando um objeto outro e saindo um objeto com outro nome, que não sou eu que dou agora, daqui a pouco vocês vão entender. Está saindo um outro objeto com outro nome, com os mesmos valores. Então eu preciso pedir aqui, ó, outro ponto índice. Outro ponto nome. E outro ponto valor. E põe um ponto e vírgula aqui dentro. Porque não preciso de mais nada. Eu poderia ter outras coisas aqui, viu? Simplesmente, nesses casos, eu não tenho nada. Então, aqui está a cópia. Assim como a construção, onde eu pego valores que o usuário me passa, a cópia pega valores de uma entidade, de uma classe, da mesma classe. Vamos ver como a gente usa isso. Aqui eu criei o minha entidade y. E na sequência, eu vou criar o minha entidade x.
E aí, aqui dentro, ao invés de passar 3 valores, eu vou passar y. E eu vou mandar imprimir y e vou mandar imprimir x. Se tudo deu certo, eu tenho que ter 2 vezes a mesma coisa e eu tenho, porque eu copiei a entidade, o objeto y para x. Mas tem outra coisa interessante que pode acontecer aqui. O que acontece se eu fizer isso? Não vejo nenhuma mensagem de erro. Vamos tentar? Funciona. Isso é uma das grandes facilidades do C++ quando se fala de orientação a objeto. O C++ ele tem um leque de coisas que ele considera como espertezas, coisas inteligentes que você pode fazer com o seu dado e que não necessariamente o programador pediu, mas fica implícito. E é justamente isso que está acontecendo. Isso é um operador implícito. É o operador igualdade. Então, uma das coisas que vocês têm que guardar desta aula é que o operador igualdade, que nós escrevemos assim, ó, operator igual. O operador igualdade, ele é uma cópia implícita. Então, toda vez que eu crio o método copiador, eu ensino ele como tirar uma cópia, eu ensinei ele como usar o sinal de igual. Muito prático, né? Aqui vocês já começam a ver, quem é da área de exatas, como que eu posso começar a desenvolver, por exemplo, um sistema de funções ou um sistema algébrico com vetores, utilizando esse tipo de programação. Por fim, das 3 que eu quero ensinar hoje, o último método especial é o método destruidor. O método destruidor faz exatamente isso que eu falei. Ele destrói alguma coisa. A questão ainda é o quê? Vocês já vão saber o quê. E o nome especial para ele é o mesmo nome da sua classe de novo, porém precedido de um til, o sinal til. E ele nunca tem parâmetros, sempre fica em branco, dessa forma. E aí nós colocamos aqui o ponto e vírgula por enquanto, só para criar ele vazio. O que ele faz é assim. Lembra que nós aprendemos anteriormente que quando um escopo termina, tudo que está dentro é destruído? Então, quando esse escopo terminou, ele destruiu o objeto y e o objeto x. Mas isso é óbvio, porque esse escopo é o fim do programa. Mas vou mostrar uma coisa para vocês. O que acontece se eu criasse este x dentro de um escopo anônimo, assim, por exemplo? Vou criar, vou imprimir. Então, o objeto x existe apenas aqui dentro. Eu criei uma cópia de y, imprimi, e aí o escopo acaba. Quando o escopo acaba, ele é destruído. Vamos ver. Continua tudo igual, porque eu imprimi essa linha de cima aqui, a linha do x, antes de destruí-lo. Então, esse primeiro print é a linha de cima e o segundo print é a linha de baixo aqui, que é o y. Está tudo ok. Porém, eu queria talvez poder dar uma instrução extra para quando um objeto desse sai do escopo, quando acaba o tempo de vida dele. Eu queria, por exemplo, e esse exemplo que eu vou dar é bem didático, mas não é prático, provavelmente eu nunca faria isso, mas eu poderia dar um exemplo de escrever assim, ó. std, cout,
objeto, e aí qual que é o nome dele mesmo? Eu vou dar um espaço aqui. É só pegar o próprio nome, né? Aqui em cima, nome. Não é name, é nome. Nome. Destruído. Fim de linha. Se ficou confuso numa linha só, a gente faz como nós estamos fazendo até aqui, que é dar Enter e criar o escopinho para ele aqui embaixo. Pronto. Como qualquer outro bloco chamável. Então, quando o meu objeto for destruído, o sistema operacional sabe, opa, a última coisa que eu vou fazer antes deste objeto sair de escopo, antes de acabar o tempo de vida dele, é chamar o destruidor, se ele existir. Quando ele não existe, quando eu não crio, ele também existe, só que ele é um default, ele não faz nada. Ele chama uma coisa que não faz nada. Mas agora eu estou dizendo, escreva uma frase na tela. Vamos ver o que acontece. Olha lá. Aqui, quando eu criei o Y, que chamava meu curso, que aliás a gente pode começar a mudar de nome, né? Vamos fazer isso? Não, vamos deixar aqui, tá bom. Eu ia mudar, mas eu não criei ainda o membro de acesso. Então eu tenho aqui, ó, meu curso Y. Aí eu criei o X. O que eu fiz aqui? X igual a Y, X print. Então a primeira linha é o X, e aí o escopo acaba. O escopo acaba e X é destruído. No momento que X é destruído, ele escreve o objeto meu curso destruído. Esse corresponde ao X. Depois ele imprime o Y e quando o programa acaba, ele escreve para o Y objeto meu curso destruído. A grande confusão aqui é essa cópia. Porém, eu poderia, ao invés de copiar o Y, e é isso que eu queria fazer agora há pouco, eu quase fiz, mas eu percebi que na hora não era a hora de fazer, eu posso criar X com outros valores. Aqui é 14, aqui, por exemplo, 10. Ao invés de meu curso, eu vou chamar de Y, porque esse é o Y. Ao invés de X, eu vou chamar de X, só para dar valores diferentes e a gente vê quem que é quem. E aí dá para ver, ó, ele escreve o print do X e diz, quando esse escopo termina, ele diz objeto X destruído. Quando ele imprime Y, e logo depois ele diz, quando acaba o escopo, objeto Y destruído. Então eu posso dizer para ele, execute para mim essas instruções antes do objeto ser destruído. E da mesma forma no construtor. Eu posso pegar essa mesma frase, só para ilustrar, e mostrar para vocês que nesses construtores, onde eu não coloquei nada aqui dentro, eu poderia ter colocado uma instrução. Poderia ter dito para ele, ó, faça alguma coisa na hora de construir. A diferença é que ao invés de construído, eu vou pedir para ele de destruído, eu vou pedir para ele escrever construído. Então tudo vale dentro desses construtores. São literalmente mini programas. Os construtores são invocados quando o objeto é construído na memória. Os destruidores são invocados quando o objeto vai ser destruído. Então agora, se eu executar, eu tenho objeto Y, veja a ordem, ó, objeto Y construído, depois objeto X construído, depois o print do X, depois o objeto X é destruído aqui quando acaba o escopo, objeto X destruído, depois o print do Y, e aí quando acaba o programa, aqui embaixo, que o programa inteiro sai de escopo, objeto Y destruído. É para isso que serve o construtor e o destruidor. O construtor, além de passar dados para o momento da construção, também serve para que eu tenha instruções especificamente executadas quando eu construo, e o destruidor serve para quando eu tenho instruções específicas para o momento da destruição. E eu quero concluir essa aula que já está um tanto longa, essa parte que já está um tanto longa, dizendo o seguinte: o que mesmo que nós sempre temos que fazer antes que um programa termine? Quem está acompanhando o curso deve lembrar. Quando nós criamos um ponteiro, o que eu tenho que fazer antes de terminar?
eu preciso dar um delete. Toda vez que eu tenho new, eu tenho que ter um delete. Então aqui está algo para você colocar dentro do seu construtor. Eu vou apagar isso daqui. Vou dar Ctrl Z aqui, ó, para voltar para os meus construtores que não faziam nada. E o meu destruidor, eu vou colocar algo aqui dentro. E vou mostrar para vocês como último item. Imagina que aqui em cima eu tenha um ponteiro. Eu posso dizer assim, float. Lembra? Tudo isso aqui foi criado no stack. Agora eu vou criar uma coisa no heap. Float. Valor PTR, de pointer. Pronto, ponteiro para valor. Agora, quando eu vou criar nos meus construtores, eu preciso dar um valor default para isso aqui também. Mesmo que não seja aqui em cima, eu preciso dar um valor default para isso. E aí, como que eu faço? Eu faço colocando vírgula, chamando aquele membro, valor pointer, e aqui dentro passando um ponteiro. O ponteiro que representa 0, zero endereço de memória, é o null pointer, é uma constante de dentro do C++ que representa esse cara não está apontando para endereço de memória nenhum. E eu faço isso aqui, faço isso no copiador, só que no copiador eu não vou colocar null pointer, porque o copiador está tirando uma cópia. Então aqui dentro eu vou dizer importe o valor de outro ponto null pointer. Lembra? O copiador pega o outro e tira uma cópia. E aí, no destruidor, eu preciso averiguar se tinha alguma coisa naquele ponteiro. Então eu preciso fazer assim, se valor pointer for igual, lembra? Dois iguais significa checagem, eu estou checando. For igual a null pointer, na verdade quando for igual null pointer eu não preciso fazer nada. Mas quando não for, quando for diferente de null pointer, eu posso querer fazer um delete valor pointer. Eu posso querer fazer, desde que eu tenha feito um new. Se eu não fiz o new, se não fui eu que fiz o new, eu posso não querer deletar. Então isso é um tema para a gente explorar mais num outro dia, mas eu só queria dar um exemplo para vocês de que, olha, mesmo que aqui dentro eu poderia vir no criador, por exemplo, não no copiador, no criador, e dizer assim, ó, valor pointer igual a new float 3.14. Eu fiz um new. Se eu fiz um new num ponteiro meu, eu tenho que ter a responsabilidade de apagar. E aí, na hora de destruir, eu vou checar. Se tinha um ponteiro, se o ponteiro existe, delete. Se não existe, não faça nada. Aqui é meio redundante, porque o new está dentro do construtor, então toda vez que eu construir, vai ter um new. Porém, eu posso ter uma situação onde não é assim, onde não tem um new. Como é o caso aqui da cópia. Enfim, tudo isso depende da situação específica, nós vamos ver exemplos depois. Mas se eu tenho um new, eu tenho que ter um delete. Se eu não tenho new, eu não tenho que ter o delete. E o delete é colocado sempre dentro do destruidor. Essa é a função dele, limpar o lixo, destruir a sua classe. Tá bom? Vou tirar esse exemplo daqui para não ficar incompleto. E é isso para a parte 2 da nossa aula. Um pouco grande, quase 1 hora de aula, mas é um tema extenso mesmo. E na próxima parte, nós vamos dar uma limpada nisso, eu vou mostrar para vocês um pouco como organizar a sua classe, como organizar o seu programa, e nós vamos falar sobre herança. Mas para encerrar, uma coisa que eu quase esqueci, não desliga não, quase esqueci, mas não esqueci.
que é a chamada regra de 3 do C++. O nome certo é regra dos 3, e não regra de 3. Regra de 3 parece que é aquela regra da matemática, da multiplicação. Esqueci de apagar aqui, perdão. Apaguei lá em cima e não apaguei aqui. Ainda bem que eu voltei. O que é a regra dos 3? A regra dos 3 é o seguinte. Como nós vimos antes, eu tenho que ter um construtor, sempre tem um construtor, um copiador e um destruidor. Só que muitas vezes eles são o default, são o que o sistema operacional me dá, o que o compilador, na verdade, do C++ me dá. Mas se eu preciso construir o meu próprio construtor, a regra de 3 diz assim, ou você faz os 3 ou você não faz nenhum. Então a regra de 3 diz, se precisar de um destes 3 métodos especiais, faça os 3. Então, se você precisa de um construtor próprio, faça um copiador e faça um destruidor, mesmo que seja em branco, como é o caso aqui. Aliás, eu acabei de perceber que eu não preciso pôr o ponto e vírgula aqui dentro nesse compilador. Quer ver? Eu só preciso do abre e fecha chaves. Tem compilador que exige um ponto e vírgula aqui dentro. Acabei de perceber que o G++ não exige. Olha que coisa, vivendo e aprendendo. Pronto. Então, vejo vocês na parte 3. Até lá!